Como todo mundo já sabe, toda sexta-feira tem o Doutor Sincerão no meu programa Isabelle Benito, que é o meu amigo jornalista, psicanalista, especialista em relacionamentos, Rafael Souza, né, Rafa? Isabelle, que bom poder falar aqui e conversar um pouquinho mais sobre sexualidade, né? Quebrar tabu, né? Exatamente. Vamos desmanchar aí essas regras morais que às vezes aprisionam as pessoas e trazem sofrimento, né? Sim, as pessoas têm muitos questionamentos, Sim. né? Então agora a gente está levando para todas as plataformas, pro site, pro Instagram, pro YouTube, o Doutor Sincerão com as suas perguntas. Você pode mandar pra gente, eu tenho algumas aqui. Podemos? Podemos. Então vamos lá. A primeira pergunta, primeiro que a gente não identifica a pessoa, ok? É possível namorar uma pessoa estando de luto por outra? Ou seja, gostando ainda de outra pessoa? Isso é perigoso. Você pode fazer essa tentativa, mas pode se dar mal. Tem que tomar cuidado, porque o bom é você fazer um outro tipo de luto, né? É você fazer um distanciamento, é você fazer uma avaliação dessa relação anterior que você teve, os benefícios que você conseguiu colher e quais são as vantagens de você entrar num relacionamento rapidamente. Talvez você ter um tempo para você, pensar um pouco na sua vida, o que deu certo, o que pode acontecer daí para frente, seja interessante, você se curtir, você se conhecer, ter um pouco de outras amizades, Ficar sozinho um tempo. Ficar sozinho um pouco. Agora, se esconder num outro relacionamento já pode ser perigoso. Mas Você e se aparecer uma pessoa muito interessante, assim, mesmo você estando sofrendo por outra? Sim, essa pessoa muito interessante, esse príncipe encantado, às vezes ele pode cair do cavalo também. Mas toma cuidado, que eu acho que é mais importante você fazer essa autoanálise, essa autoobservação, mesmo que surja uma pessoa. Se essa pessoa surgir, vá com cautela, né? Não vá novamente entrando com muita sede, que você vai derrubar esse pote. O que você quer dizer não é substituir uma nova pessoa pela dor que você está passando. Sim, tem não que dá curar para a dor. substituir. Você tem que olhar para essa dor e criar maturidade a partir em cima desse sofrimento. Segunda pergunta. Minha pergunta é, doutor Sincerão, como ficar mais tempo na cama? Mais tempo na cama? Ué, isso é fácil. Puxa o edredom, ficar mais tempo na cama é muito fácil. Domingo, então, um domingo chuvoso na Serra, em Petrópolis, então é ótimo. Eu acho que eu vou apelar um pouquinho mais então. Deve ser o seguinte, minha pergunta é, doutor Sincerão, como conseguir aguentar o sexo muito tempo na cama? Nós vamos entrar realmente na técnica da sexologia, exato. Né? O Master Johnson, ele falava assim, né, que a gente tem a excitação, a gente tem o platô, a gente tem o orgasmo e a gente tem a resolução. O platô, entre a excitação e o platô é aquilo, é quase lá. Aquela aflição, vai, não vai, vai, não vai. Então existem algumas técnicas interessantes de você se estimular nessa área, né? De você, claro que acidentes de percurso ocorrem. Mas tem gente que vai, e aí? Pois é, esses são acidentes de percurso que ocorrem, né? Aí já você tem que parar um pouquinho e pensar. Pro homem é mais difícil, porque você já me explicou que ele tem que ter um tempo depois do, né? Tem o tempo de retração. De retração, a mulher vai mais rápido pra... A mulher não tem esse tempo de retração, ela não tem a excitação. O homem ele precisa de um tempo de reposição, de se recompor a musculatura para novamente retomar o processo. O que ele tem que fazer então? Olha, nesse momento existem alguns trabalhos, algumas técnicas que ele é estimular, ele já se conhecendo o próprio corpo, você já sabe quando você está entrando nessa fase de excitação e na fase do platô, que é o quase orgasmo. Né? Então você intensificar esse momento e manipular o processo, manipular toda essa situação de você saber o que você pode fazer um pouco mais, onde é o momento de se retirar, aprofundar, e você consegue estender um pouco. Estratégias. Exatamente. Olha só, a terceira pergunta. Quero dormir em cama separada, mas não quero magoar meu marido. E aí? Não precisa magoar. Conversar é um bom caminho, é uma tendência, isso tem surgido, né? Nos consultórios a gente vê a possibilidade. Mas antigamente se dormia separado, né? Já tinha esse hábito, né? A Rainha Elizabeth nunca acho que dormiu com o Philip, né? Sim, viviam em quartos separados, até pela função de Estado, toda essa, para que tivesse saúde, já viu que a coisa então não funciona, né? Tem que separar para governar. Tem que separar para governar, para ter tranquilidade para governar, para reinar. Então, na verdade, existe essa questão do mito do amor romântico, que trouxe essa noção da cama de casal, de que a cama ela teria essa proposta de aprofundar o romance. Inclusive, isso partia até da própria igreja lá de trás, a igreja romana tradicional, de que era inclusive para fortalecer os vínculos afetivos, proporcionando a reprodução. Hoje nós entendemos que não há necessidade disso. Se você tem uma dificuldade, um descompasso entre os companheiros de horários, de hábitos, que pode sim ser interessante ter uma cama separada e vocês se encontrarem, hoje vai ser na minha cama, hoje eu vou na sua cama, ou no seu quarto, ou no meu quarto,
Isso não representa falta de amor ou falta de cuidado. É uma outra forma de se viver o relacionamento. Esse é bem resolvido, vamos falar a verdade. Aí, essa é ótima. Todas as frustrações do meu marido, ele coloca a culpa em mim. O que eu faço? Uma amiga minha, vou dar bem um exemplo. Vão falar, ela, uma amiga. Não, uma amiga minha, ela falava que o ex-marido dela botava a culpa nela até quando o time perdia. Que ela dava azar. Eu acho que a gente pode dar um cartão de um terapeuta para ele tentar entender por que está deslocando essa agressividade. Mas isso é comum nas relações. Na verdade, você culpar o outro, mais próximo. Essas pessoas que fazem esse deslocamento desses afetos, elas precisam ter um pouco mais de autoanálise, de autoobservação, de entender por que eu estou transferindo um descontentamento que, na verdade, parte de mim e levo isso ao parceiro. Tento responsabilizar o outro pelas minhas insatisfações. Isso é um posicionamento regredido, tecnicamente falando, dentro das estruturas psicanalíticas. Essa é uma posição regredida, infantilizada, o que se chama de egocintônico. A pessoa não consegue se perceber e tenta atribuir ao outro responsabilidades e atributos que não são reais. Isso é meio fantasístico. Agora, essa amiga que está sofrendo com isso, é preciso apresentar essa insatisfação, não sofrer com isso, para que ele possa perceber e tentar mudar. E se ele continuar, é relacionamento falido, minha filha. Vai para outro. Meu noivo não inventa coisa nova na hora do sexo. O problema sou eu? Isso aí ainda quando é noivo, você não sabe quando casar. Não, aqui ela falou de invenção, né? De inventar, eu pensei no Einstein, né? O Einstein deveria ser um ótimo parceiro, né? Porque para inventar... Eu não acho que o Einstein tem uma boa cara de ser um bom parceiro. Para capacidade de invenção seria ótimo, né? Agora, a questão de inventar, de ser criativo, né? No ato sexual, isso também, às vezes o parceiro ele tem uma iniciativa, mas a parceira não recebe muito bem. Então você já vai ter uma inadequação, você vai ter uma dificuldade e, dependendo, pode criar uma inibição no parceiro. Isso é muito difícil dizer quem é o responsável e quem não é, pela não resolução, por não conseguir aprimorar a fantasia. Sexo é conversa também. Isso vai ter que passar pelo diálogo, né? De expressar o desejo. O desejo ele precisa encontrar verbo. O desejo ele é uma movimentação pulsional que aponta para uma direção. Mas quando a gente consegue verbalizar o desejo, as coisas caminham mais facilmente. Agora, tem gente que pode ser não tão boa com um na cama e ser muito boa com outra, é chamada química das pessoas. Sem dúvida. A gente tem o parceiro, a gente fala muito de cara metade, de amor, mas existe o cara metade da cama, né? Sim. É a identificação sexual, né? Você, quando consegue se identificar com uma pessoa que passa pelo cheiro, pelo contato, pela pele, pelo sabor, você passa por todo esse contexto que algumas pessoas não conseguem com outras. Quando você encontra essa adequação sexual com um determinado parceiro, aí a coisa explode, a coisa fica um pouco mais profunda, mais intensa. Aí então, o negócio existem essas identificações. Doutor Sincerão, perdi meu emprego e a minha noiva tá pagando as contas. Me incomoda. Tem saída? Tem. Arrumar um emprego. Arrumar um emprego é bom. Mas vamos entender a situação social que nós estamos vivendo, a pandemia, várias pessoas perderam o emprego. Eu não vejo nenhum problema, eventualmente, na conjugalidade. Veja, a relação ela é conjugal, ela conjuga em tudo. Então, em alguns momentos, pode ser que eu passe por uma necessidade, por uma situação como essa. Que a cultura machista pega mais no homem, né? Nesse caso, o homem fica mais, né? Ele se sente meio vulnerável, menor, quando a parceira tá pagando a conta. E não deveria ser assim, né? Essa tradição de chefe de família que ainda vai chegando, vai se propagando para os mais jovens, e essas pessoas absorvem essa responsabilidade de serem provedoras e na verdade precisam talvez mudar essa concepção mais para a nossa realidade de conjugar as responsabilidades e que em alguns momentos a companheira pode sustentar e isso pode se modificar com o tempo. O ideal é que os dois trabalhem, que os dois cuide das suas próprias fazendas, que a origem e a proposta do casamento era exatamente essa, né? Era muito mais pela materialidade, né? Depois que veio a questão afetiva. Então, ter essa troca, essa parceria, eu acho que até ajuda a fortalecer o laço afetivo entre eles e não se culpar e também não aceitar esse discurso que é mais machista, mais retrógrado, de que o homem tem que ser provedor, né? Última pergunta. Como contar pro meu marido, nossa, que o melhor amigo dele fica de gracinha comigo? Isso aí é muito... Conta? A pergunta é conta? Na verdade, se afasta desse amigo, gente. Isso é muito difícil, porque a gente precisa entender os níveis de agressividade das pessoas envolvidas, a gente precisa entender todo o contexto social. Tipo, se contar pro amigo pode dar uma coisa muito... A gente precisa ter um pouco mais de informação a respeito disso, mas essa mulher que está se sentindo incomodada... Ela está incomodada, ela precisa talvez endereçar melhor essa insatisfação, que é a quem está olhando, né? Quem está provocando, quem está fazendo insinuações
e talvez seja oportuno para ela ter alguma medida, ou ela se afasta, ou ela vai chegar e expor isso para essa pessoa que está... Olha, eu não estou gostando disso. Essa postura que você está tendo não é adequada, isso está me incomodando. Por enquanto não vou contar, não quero, acho que não é preciso contar, nós somos adultos, mas estou dizendo para você que isso está me incomodando, você está ultrapassando o limite, se ultrapassar o limite eu vou ter que buscar os meios. E tenta ver essa primeira possibilidade. Caso não, ela vai ter que ampliar isso aí, ou se afastar, ou mudar os seus hábitos, suas rotinas. Mas é difícil levar isso ao amigo, não porque vai quebrar a amizade, é como as pessoas podem reagir a uma situação como essa, se eventualmente surge uma agressividade a partir disso. Né? Evitar problemas cortando pela raiz, Sim. é isso, né? É verdade. Tá certo, esse foi o Doutor Sincerão na internet, você também pode mandar as suas questões, a gente não vai falar o seu nome e o Rafa explica. Obrigada, Rafa, gostou? Obrigado, foi ótimo. Foi bom pra você? Foi um prazer. Ai, que delícia! Beijo!